Bienvenidos a Agrocampus, el podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciencia, agro y sociedad en cada episodio. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a Agrocampus Podcast, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy tenemos un invitado internacional. Les estoy hablando del profesor Gabriel Araújo e Silva Ferraz. Él es profesor de la Universidad de Lavras en Brasil. Vamos a estar hablando sobre mecanización agrícola y agricultura de precisión, que son las áreas de experiencia del profesor Gabriel. Estamos aprovechando su visita ya que participó en el CONCIA 2025 y en la Semana de la Investigación 2025. Sean ustedes bienvenidos. Profesor, bienvenido a Agrocampus Podcast. Gracias por aceptar esta invitación. El profesor está haciendo un esfuerzo extra porque su lengua natal es portugués, pero también tiene un muy buen español, entonces tal vez lo vamos a lograr. Vamos a intentar lograr ese éxito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, cuéntanos un poco más sobre ti y sobre tu trabajo en la Universidad de Lavras. Sí, claro. Yo soy el profesor Gabriel Araújo Silva Ferraz. Yo trabajo en la Universidad Federal de Lavras. Yo soy profesor del curso de Ingeniería Agrícola, tanto en pregrado quanto en posgrado. Entonces, desarrollamos trabajos com agricultura de precisão, agricultura digital, também com zootecnia de precisão e digital, e também com os aspectos que permeiam esta temática. ¿Sí? Então, já trabalho com isso desde 2008 e desde 2011 sou professor de universitário. Primeiro trabalhei em outra universidade federal, e depois, desde 2014, estou na Universidade Federal de Lavras, trabalhando fazendo esses trabalhos que eu comentado com vocês. Muchas gracias, profesor. Como les comenté al principio, el profesor está de visita porque participó en la Semana de la Investigación de nuestra sede 2025 y en el CONCIA 2025. ¿Qué conferencias se ofertó en estos dos espacios tan importantes? Y cuéntenos un poco más sobre esa experiencia. Sí, yo estoy aquí en Medellín por la tercera vez. Es un placer muy grande estar aquí. Con nosotros ha empezado el convenio que nuestras universidades tienen en conjunto en 2018. Entonces ahora fui invitado novamente para estar aquí. Entonces, en la semana de investigación, yo preparé una charla sobre la caficultura de precisión y digital y acerca de las investigaciones en esta temática. Y que fue un momento muy importante, muy feliz que hubo sí. mucha interacción con los estudiantes de varios cursos aquí de UNAL. Entonces creo que fue una buena experiencia compartir lo que hacemos allá con que aquí los estudiantes de UNAL también están haciendo. Y después en CONCIA yo fui invitado para un curso pré-congreso acerca de la agricultura digital y de precisión y sus transformaciones para el desarrollo rural, sus tecnologías que posibilitan el desarrollo rural, y también un curso de 4 horas que fue muy exitoso. Tenemos la participación de muchas personas con muchas trocas de informaciones entre nosotros y los participantes. Y después también una charla sobre el uso de drones e inteligencia artificial en caficultura. Entonces esas fueron las minhas charlas, las minhas participaciones aquí
en esta semana. Bueno, profe, muchas gracias por darnos ese contexto y por acá siempre muy bienvenido. Creo que en lo que nos ha contado se resalta la importancia de esta cooperación académica internacional. Y adentrándonos un poco más en el tema de experiencia y de las conferencias, hablamos que es la mecanización agrícola y la agricultura de precisión, enfocada principalmente, en este caso, en caficultura. Cuéntenos en palabras simples qué es la agricultura de precisión. Sí, claro. La agricultura de precisión es una forma de trabajo de se tener más precisión en los datos, en recolectar datos más precisos para hacer mapeos de áreas y con estes mapeos fazer aplicações mais localizadas em sítios específicos. Então, podemos, por exemplo, usar mapeos como esses para fazer aplicações de fertilizantes em doses variáveis. Também podemos utilizar mapeos para acompanhar o desenvolvimento da cultura. Então, é uma forma hasta gerencial de las zonas rurales para mejorar a precisão do uso de las tecnologias também e também melhorar a produção como um todo. Então, é um passo muito importante para a agricultura. ¿Qué tecnologías se utilizan para poder lograr esa agricultura de precisión? Sim, temos tecnologias, desde tecnologias muito sencillas que os produtores, hasta pequenos produtores rurais, campesinos, podem utilizar. E também temos tecnologias de equipos muito tecnológicos, que também são muito custosos e que também vão ser mais específicos para os grandes produtores. Então, por exemplo, para os pequenos produtores, podemos utilizar equipos de localização geográfica que vão demarcar pontos na propriedade, que depois podemos fazer uns mapeos que vamos analisar a variabilidade espacial. E com estes mapas de variabilidade espacial, podemos fazer aplicações hasta com a mão, de forma muito sencilla, pero uma forma mais precisa do que é tradicional. Porque a cultura tradicional é utilizar a média. E com a agricultura de precisão, tens a necessidade de cada ubicação, de cada sítio. Então, isso torna algo melhor. Sim? E enquanto com os grandes produtores, temos equipos muito caros. Então, equipos GNSS, com pilotos automáticos, temos máquinas mais grandes, com mais precisão, com tecnologia para cambiar as doses, para as aplicações. Então, sim, a agricultura de precisão pode ser utilizada para diversos produtores. E qual crees que es el beneficio o la ventaja más relevante de usar este tipo de tecnologías, tanto para el productor? Sim, porque essa tecnologia vai trazer para o campo o uso racional de insumos, de produtos agrícolas, e vão ser muito mais sustentável, porque vamos utilizar somente o que a planta necessita. Porque se aplicarmos produtos em la planta tem como uma necessidade. Se você dá mais que esta necessidade, ele não vai usar. É como nós outros. Se temos muita comida, não logramos comer todo. Sí. Comemos um tanto e depois derramos allá. E isso sobra. Ao passo que também, se temos pouquita comida, nos quedaremos com hambre e depois temos que comer mais. Então, quando eu forneço, eu
eu lhe entrego à planta o que ela já necessita, ela vai ter o que precisa para se desenvolver da melhor forma possível. De acuerdo. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es el reto más grande o las dificultades que se pueden encontrar los productores en el campo para poder empezar a adoptar estas tecnologías? Sí, algo que é desafio para nós. É desafio tanto para nós que trabalhamos com isso, que estamos na universidade, pero é desafio também para os produtores, porque muitas dessas tecnologias são importadas e tudo que é importado, que não é desenvolvido em nosso país, se queda pouco caro, então é muito custoso. Sim? Então, às vezes equipo ou outro vai ser muito custoso. E também outra coisa é que muitas das vezes os produtores não têm informações corretas e necessárias de todas as possibilidades que eles têm para aplicar a agricultura de precisão. Entonces podríamos decir que el principal obstáculo es económico. Sí, sí, un poco cultural también, porque muchos dos productores están acostumbrados a hacer la agricultura de una forma, y si ustedes vienen con una otra forma de hacer la agricultura, ellos se quedan un poco sospechosos. Sí, hay un poco de resistencia. De resistencia, sí, un poco de resistencia. Entonces creo que también tenemos un poco trabajo de directo con el productor también que hay que hacer. Sí, tenemos que hacer un trabajo mejor de extensión con los productores. Perfecto, profesor. Hablando también, al principio mencioné que específicamente en las charlas se abordó la agricultura de precisión en la caficultura. Sí. Cuéntenos un poco más sobre eso. ¿Qué es la caficultura de precisión? Sim, senhora. A caficultura de precisão é a aplicação de técnicas de agricultura de precisão na caficultura. Por que esse nome diferente? Isto é porque a caficultura ela já é muito diversa do que outras culturas. Porque a agricultura de precisão nasceu de los granos. Entonces, los equipos son hechos para los granos, las metodologías, las tecnologías son hechas para los granos. Entonces, cuando nosotros trajemos esto para la caficultura, nosotros tenemos otras metodologías. Obviamente, también utilizamos las metodologías de granos, pero la caficultura nos permite ter outras aplicações, outras formas de aplicar. Então, com isso, trazemos os aspectos da agricultura de precisão, trazemos os aspectos dessa forma diferenciada de trabalhar com o campo, com a variabilidade espacial, com os equipos tecnológicos. Pero o café tem uma característica importante, que o café tienes valor por sua qualidade. E a agricultura de precisão também tem que considerar a tentativa de melhorar ou de manter a qualidade do café, que o produto se paga mais por la qualidade. Entonces, mencionábamos que un obstáculo es la parte económica, pero podríamos decir que también una ventaja es que se va a obtener un producto que represente también más dinero para el productor. Sí, lo que se espera es que mejore todo el sistema y que con la mejoría de ese sistema, nosotros podemos lograr más éxito también financiero. Mejor rentabilidad económica. Mejorar la rentabilidad, sí. Es uno de los puntos que nosotros miramos, cercamos, buscamos. Sí. Sí. Profesor, ¿y tienes algún proyecto o experiencia que nos puedas contar de Brasil que haya sido exitoso o que de pronto estén trabajando en ello sobre caficultura de precisión? Ah, sí, sí. Tenemos muchos proyectos, como lo dijo en comienzo.
Estoy trabajando con eso desde 2008. Entonces, obviamente, en ese comienzo era mucho más cosas con la variabilidad espacial, con mapeo y con la aplicación de los mapas. Después fuimos avanzando con a utilización de esos mapas en máquinas y con las máquinas aplicando las dosis variables. Y ahora estamos utilizando las aeronaves remotamente pilotadas, que são os drones, para obter informações mais precisas de la planta e assim aplicar aplicar os conceitos também de agricultura digital em cafeicultura. Então, temos trabalhos desenvolvidos, trabalhos com os produtores e de forma exitosa. Então, este trabalho, por exemplo, de adubação em doses variáveis, nos ha traído uma economia de fertilizantes, assim, temos ganho financeiro, e com esse ganho financeiro o produtor conseguiu produzir mais e ganhou mais consequentemente. Então, são coisas que as tecnologias podem trazer para o produtor. Pero, em princípio, talvez podes usar um pouco mais de dinheiro para investir em tecnologias, pero depois o que se espera é que logramos êxito. E utilizamos algumas tecnologias muito sencillas e que o produtor já obtuvo ganhos muito grandes financeiros. Então, y en cuanto a capacitación para usar estas tecnologías, es también un reto, supongo, sí, porque implica mayor conocimiento, lo que hablábamos ahorita. Anteriormente se aplicaban otras técnicas o hay algo muy cultural o tradicional en el manejo de la agricultura, entonces también se convierte en un reto poder capacitar al productor para que pueda usar, no es solamente tener la tecnología o comprarla, también hay que capacitarlo para el uso de esas tecnologías. Exactamente. Uma característica que nós temos em Brasil é que os produtores cafeteiros estão em associações, como cooperativas. E então, isto é uma coisa que ajuda um pouco, porque se um produtor vai a comprar algo ou se capacitar, talvez é mais difícil. Mas se a cooperativa, se a associação entrena uma pessoa, se capacita uma pessoa, esta pessoa pode difundir, espalhar este conhecimento ou aplicar esse conhecimento para os associados, os cooperados. Então, essa é uma perspectiva talvez mais fácil do que treinar todos os produtores. Mas temos que também é um reto e temos também, obviamente, que capacitar os produtores, pero vamos pasito a pasito. Sí, así es. De estas experiencias, de este conocimiento, ¿cuál cree, profesor, que podemos aplicar aquí en Colombia, que también somos un país productor de café? Sim, pelo que estou vendo, conhecendo aqui em Colômbia, algumas características das zonas cafeteiras são parecidas com as nossas em Brasil, pero obviamente vocês têm umas zonas cafeteiras um pouco diferentes também, pero o que eu creio é que a aplicação de taxas variáveis, isto é algo que se pode fazer aqui, então necessita aprender a fazer o mostreio em pontos georreferenciados. Com esses mostreios se pode fazer um mapa e esse mapa depois para mapas de atributos químicos do suelo ou atributos físicos do suelo e depois trazer para mapas de aplicação de doses variáveis. Essa é uma coisa que se pode aplicar desde os campesinos mais sencillos hasta os grandes produtores. E eu falo que a aplicação de doses variáveis não necessariamente necessita de maquinário caro.
Sí, para lo pequeño, ele pode hacerlo com diferentes copetas que vão dar doses diferentes. Então, é algo que se pode fazer aqui. E também vejo que muitas aplicações com drones, com imagens de drones, também com aplicações de drones para pulverização, se pode usar em zonas de montanha, assim como em Brasil utilizamos, aqui também podemos utilizar. Perfecto. Y pensando en el futuro, ¿cómo considera que está la caficultura y cómo cree que va a funcionar en América Latina en general esa nueva agricultura de precisión? Sí, yo espero que podamos traer eso para toda la América Latina, porque tenemos, sim, uma cafeicultura muitas vezes diferente, pero muitas vezes igual. Então, isso não cambia de café é café, a planta é uma planta. Então, tudo que temos de produção já podemos ter aqui. Então, podemos fazer mapeios de variabilidade de produtividade. Com a variabilidade da produtividade, podemos saber qual sítio se produz mais, produz menos, por que está produzindo mais ou menos. Aí começamos a estudar por que isto ocorre. Então, isso pode ser feito aqui em Panamá, em Costa Rica. Podemos aplicarlo em toda a América Latina. Aplicar em todo. Talvez uma parte um pouco de mecanização pode cambiar pouco, porque algumas áreas brasileiras já são preparadas para as máquinas e talvez outras áreas de outros países da América Latina não são preparadas, pero quando se estiverem preparadas para a utilização de máquinas, sim, também pode usar as mesmas tecnologias. Isso porque café se queda plantado por muitos anos, 20, 30 anos uma planta. Então, uma vez que eu plantado uma planta aqui, não vou cortar daqui 2 anos. Então, eu tenho que estar preparado. Se quero utilizar máquina, tenho que plantar já preparado para receber as máquinas. Então, é uma toma de decisão muito importante. Sí. Então, pero é muito possível utilizar agricultura de precisão também sem as máquinas, em áreas pequenas. E como seria essa utilização sem máquinas? Sem máquinas, perfeito. Então, como eu digo, podemos fazer o mapeio dos atributos químicos do suelo com estes mapas. Como hacemos esses mapas? Vamos em la área, hacemos pontos, que esses pontos têm localização geográfica, e essa localização geográfica o valor que eu tenho nesse ponto para um atributo químico do suelo, depois eu tenho vários pontos na área e posso fazer um mapa. Com este mapa, depois converto em um mapa de aplicação de adubo e posso utilizar doses variáveis, ainda que aplicando em la mano. Da mesma forma, posso fazer com a produtividade. Eu posso cosechar o café com la mano e depois da planta cosechada, pesar por uma balança, ou então contar, fazer o conteio, ou então posso colocar em um vaso, e esse vaso em litros, saber quantos litros uma planta produziu. Então, eu posso, da mesma forma, em pontos georreferenciados, saber se aqui produziu mais, aqui produziu menos. Então, eu miro o mapa de suelo. Aqui está malo e produziu pouco. Então, é um problema que eu posso corrigir para a próxima produção, para a próxima cosecha. Sim? Então, essa é uma forma de baixo custo que os produtores podem fazer. E podem começar por aí. Podem começar por aí e depois expandir, procurar outras tecnologias. Entonces, para ir ya cerrando el programa, ¿qué mensaje le podrías dar a los estudiantes que nos ven y que
se sientan interesados por investigar más sobre este tema o por empezar a aplicar este tema, un mensaje que podamos darles y de motivación y de inspiración. Sí, claro, creo que los estudiantes están en un momento muy importante, están buscando conhecimentos, buscando formas de aplicação de seus conhecimentos, então é importante trabalhar em áreas tecnológicas, porque nós creio que os estudantes aqui de áreas relacionadas a esta, como agronomia, engenharia agrícola ou tantas outras profissões da agricultura também que possam se interessar por essa temática, creio que os estudantes têm que pensar que é importante melhorar as formas produtivas. E como podemos melhorar? Traindo novas formas de produção. E, obviamente, a agricultura de precisão e digital é uma nova forma diferente. Então, é um caminho muito interessante. Então, creio que a motivação deve ser vamos melhorar a vida do campesino, a vida do produtor rural, vamos tentar melhorar a produtividade, vamos tentar melhorar a qualidade dos produtos. Então, temos que trazer esse espírito de melhorias para o campo. Bueno, muchas gracias por ese mensaje, por venir acá, por hacer el esfuerzo, que realmente el español estuvo muy bien y pudimos comunicarnos en todo el programa. Entonces, muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación, no solo a este espacio, sino también por haber venido a la Semana de la Investigación de nuestra sede y al CONCIA 2025. Sí, con mucho gusto. Fue un placer estar aquí una vez más aquí en Medellín, aquí en la UNAL. Ustedes tienen un campus magnífico. Dessa vez pude conhecer muitos laboratórios acá, que são muito ricos, muito importantes. Temos uma universidade com grandíssima qualidade, então los parabenizo por esto. Los agradezco. Gracias. Gracias a todos nuestros oyentes y a quienes nos vieron también a través del canal de YouTube por acompañarnos en este espacio y en este episodio de Agrocampus Podcast. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, donde en Instagram aparecemos como Ciencias Agrarias-Med, en X como Agrarias-Med y en Facebook como Facultad de Ciencias Agrarias UNALMED. Este programa se realiza con el apoyo de la Vicedecanatura Académica de Facultad y la Oficina de Comunicaciones de la Facultad. Que tengan un feliz resto de día.